Vamos começar então. O vereador Papa pediu para a gente começar, ele está no trânsito. Quero agradecer a presença de todas, e do Thomas, do senhor de laranja que eu esqueci o nome, e do José, e de todas de novo, pela presença aqui no nosso evento. Aí eu vou até, geralmente a gente aqui no mandato do Papa, a gente não tem muita formalidade com mesa de abertura, cadeira, a gente não tem isso não. Hoje eu vou pôr umas pessoas aqui, mas até para eu desocupar a cadeira aí, pode ser? E eu vou chamar algumas pessoas que estão conversando com a gente em relação a isso, pode ser? De uma forma bem simples e suave. Então eu queria chamar, até para compor, contar um pouco de história, a Elo fica onde ela achar melhor, viu, Elo? Se você quiser sentar aqui, se achar, mas eu queria que você falasse um pouco também do processo. O seu nome eu não peguei. Suzy, que é representante do secretário. Pode vir aqui, por favor. Queria também chamar a Eleonora e chamar a Cíntia, que também está pautando a gente com essas questões. Pode ser? Se alguém também quiser vir aqui, a gente vai deixar algumas cadeiras vazias. Que alguém quiser sentar aqui e falar, e tem microfone sem fio também, tá bom? Vocês só evitam essas duas, que é a pessoa que quiser falar e você vai sentar aí. Tá. Ai, gente, que fofo. Muito fofo. Bom, só para... Eu queria contextualizar para vocês. Então, a gente tem esse encontro, a gente chama de Pacto para a Humanização da Assistência ao Parto. Foi um projeto de lei que a gente apresentou na Prefeitura em 2013, por provocação da Heloísa Salgado. A gente se conhece de faculdade, ela escreveu para a gente, provocando a gente para começar a pautar em Ribeirão Preto uma discussão sobre humanização da assistência ao parto. Inclusive, esse tema da assistência ao parto a gente mudou, que foi uma sugestão até da Eleonora, eu lembro, né? Foi uma discussão que a gente fez grande, que era de ampliar a discussão. Então, a gente começou a aprender a ter um olhar para a trajetória, para o itinerário da mulher, né? No atendimento do pré-natal, para ter um olhar mais crítico nesse sentido, de pensar até um controle social nessa questão. A gente discutiu, a gente criou uma outra lei obrigando ou dando direito para as mulheres a terem os planos de parto, mas essa lei foi vetada, então a gente também tem sempre uma preocupação muito grande de que o trâmite político e burocrático não atrapalhe os processos do andamento. Então, por isso que a gente também fez uma lei sobre a presença das doulas nas maternidades que foi vetada. E agora a gente protocolou uma nova lei que mudou a legislatura, mas na nova legislatura a gente está fazendo uma discussão toda minuciosa com diretores de maternidades, né, com vários atores políticos e institucionais, para a gente garantir que tem um maior consenso, né, um melhor desejo político para que essa lei possa fluir. Bom, e a Janaína, eu queria te chamar para sentar aqui também. Foi isso que eu ia falar, não foi? É que eu pensei, mas eu esqueci de falar. Por favor. Eu também. É, Eu não tô aqui, é o mistério. Então, gente, se eu puder só agradecer, né, o secretário municipal de saúde mandou representante e também a regional de saúde na presença, a Suzy, né, na presença da Suzy Volpato e da Janaína. Aí a nossa conversa inicial, a gente está com 4 pautas hoje para a gente discutir um pouco. A primeira é uma discussão com a Janaína, inclusive, sobre um pouco do panorama. E o formato é bem conversa, viu, gente? A gente quer até que vocês possam, a gente quer que seja um diálogo que todo mundo possa participar, do panorama da região de Ribeirão Preto, sobre a questão da assistência ao parto, da humanização, como é que está, quais dados. Foi um dia a gente foi conversar, a gente foi protocolar um ofício na DRS, foi com a Cíntia, né? E aí a Janaína trouxe tanta informação para a gente, e falou, nossa, pelo amor de Deus, traz isso para a gente, né? A gente quer poder ouvir você nesse sentido. E depois a gente vai falar um pouco da casa de parto em Ribeirão, né? A gente até fez uma questão no Plano Municipal de Saúde que foi... tive uma resposta, que a gente vai discutir um pouco, e a gente vai discutir outras 2 leis, que é a lei que eu estou passando, da presença de doulas
em maternidades, e a lei que discute diretrizes de casa de parto, que eu passei para vocês darem uma olhada, e a gente vai protocolar aí em breve. Então, a gente pode começar então, Jana? Virou até amiga já. Aqui, ó, tem esse microfone, facilita para você. Bom, boa tarde para vocês. Meu nome é Janaína. Eu trabalho no Departamento Regional de Saúde e sou articuladora de saúde da mulher aqui na Regional. O departamento é composto por 26 municípios e a gente faz parte da DRS 13. A DRS 13 está inserida na RAS, que são redes de atenção à saúde, que tem Araraquara, Barretos e Franca. Então, todas as articulações em rede a gente faz junto com esses 3 DRS. Então, nós formamos a RAS 13. Só estou dando essa introdução para vocês perceberem quando eu falar de DRS, de RAS, o que significa, mas é toda a articulação de redes de saúde. O DRS de Ribeirão Preto também foi o primeiro a elaborar a rede de atenção, que é a Rede Cegonha, para a saúde da mulher. Então, dentro do estado de São Paulo, são 17 DRS, a RAS 13 foi a primeira a soltar a organização da Rede Cegonha. Então, os 26 municípios são organizados de acordo com a assistência materno-infantil, e a gente articula os serviços de acordo com as referências e as regiões de saúde. Então, nós temos 3 regiões de saúde, que é o Aquífero Guarani, que está em Ribeirão Preto, o Horizonte Verde, que é a região de Sertãozinho, e Vale das Cachoeiras, onde está Batatais, Altinópolis. Cada região de saúde tem uma maternidade de referência, um serviço de referência para poder atender essa demanda, ok? Em relação às maternidades, são mais ou menos, porque assim, tem uns leitos que estão cadastrados, mas não estão funcionando, mas assim, gira em torno de públicas e privadas de 21 maternidades na região de Ribeirão Preto, tá? Eu falo enquanto região é tudo, tá? Não é só do município. Algo mais que vocês gostariam? Em relação ao centro de parto normal, nós temos uma solicitação pela UNAERP de centro de parto normal intra-hospitalar com 5 leitos PPPs. A gente faz a revisão da Rede Cegonha, foi solicitado pela... Vai explicando, o que é PPP? Pré-parto, parto e puerpério. Então, assim, é onde a mulher entra para ter o bebê, então ela fica em trabalho de parto nesse leito, vai ter o parto nesse leito e o puerpério imediato. Aí depois ela é direcionada para o alojamento conjunto para ficar com seu bebê 24 horas. Então, por exemplo, casas de parto e centro de parto normal são mais ou menos a mesma coisa. Só que temos a portaria 11, que é de 7 de janeiro de 2015, que ela redefine o que seria uma casa de parto. Então, ela trata de centro de parto normal, intra-hospitalar ou peri-hospitalar. Porque aí ela se organiza enquanto um centro de parto normal dentro da instituição ou, por exemplo, num terreno ou próxima da instituição, pelo menos 200 metros. As casas de parto são todas com assistência integral do enfermeiro obstetra, é o enfermeiro que vai fazer a administração, fazer a parte de gestão desse centro de parto, e aí ele tem uma instituição de retaguarda, se por acaso tiver distócia, alguma urgência, essa instituição tem que estar a par para poder conduzir esse sistema. Então, por exemplo, o que a UNAERP solicitou enquanto a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto foi que ela se habilitasse para centro de parto normal intra-hospitalar, dentro da instituição. Isso. Aí a enfermeira realiza o parto, tem um código de procedimento para isso, que o SUS paga esse procedimento, porque às vezes fala assim, mas o enfermeiro faz o parto, mas é só o médico que fatura, mas o parto pelo enfermeiro obstetra também é faturado, tem um código para isso. E caso tenha intercorrência, ela já está dentro de um sistema que vai acolher essa mulher e essa mãe com tudo que ela tem direito e que seja possível para que nada de ruim aconteça. Algo mais? Então, seriam só as salas dentro da própria maternidade, dentro da... Isso, aí, por exemplo, a UNAERP, ela tem os leitos obstétricos, então ela passa a atender como um centro de parto normal. Ela não é que perde a característica de maternidade, é que a portaria para centro de parto normal ela tem algumas especificações. Uma delas é o enfermeiro obstetra atuando. Então, por exemplo, isso, aí tem 5 leitos, as mulheres vão dar entrada em trabalho de parto, já vão para essa sala, serem acompanhadas, monitorizadas, vai fazer partograma, tudo como manda o protocolo. E caso tenha intercorrência, já tem, por exemplo, o centro cirúrgico, já tem os médicos, já tem equipe residente, já tem a equipe técnica que precisa acompanhar essa paciente. Então, assim, como a gente vem vindo de uma taxa de morte materna na região que não tem um declínio, nós atingimos um patamar e estamos batalhando para que isso diminua, infelizmente nós não estamos conseguindo descer,
É importante que esse centro de parto normal seja visto assim intra-hospitalar, né? Porque aí você tem toda uma referência para poder acolher essa mulher em caso de uma emergência. O que diferencia da casa de parto? Então, na verdade, casa de parto é um termo utilizado de uma portaria de 99. São Paulo utiliza muito lá no município, casa de parto. Então, por exemplo, tem algumas habilitações. Na verdade, não é nenhuma habilitação. Tem casas de parto em São Paulo que elas são autônomas. É financiado por alguma outra instituição, às vezes o município, a secretaria, mas ela não tem uma habilitação do Ministério da Saúde. Um CNES, por exemplo. Então, o que se preconiza a nova portaria, que é a 11, que é do CPN, Centro de Parto Normal, é até mesmo a nova nomenclatura de CPN e também para que ela tenha essa retaguarda institucional. Então, ela fica vinculada a uma instituição. Não é se acontecer uma emergência e eu vou procurar saber para onde eu vou mandar. Não, eu já tenho tudo direcionado para esse atendimento. Oi? Também tem que ter essa retaguarda. Sim, mas é da portaria de 99 esse termo. Mas a portaria 11, ela revoga as outras portarias para atendimento. Pode? O centro de parto normal, assim, ele não denomina mais casa de parto, e sim centro de parto peri-hospitalar. Tem que ficar próximo, no máximo 200 metros, 2 quarteirões. Então, eu preciso que a instituição ou faça uma adesão, ou faça uma parceria, ou então queira fazer isso, entendeu? Se, por exemplo, a UNEP quisesse fazer, ela faria, mas ela optou pelas condições de espaço para fazer dentro intra-hospitalar, dentro da maternidade. Então, vai ter um quarto onde a gestante vai chegar com o seu acompanhante de escolha, ela vai passar o trabalho de parto todo lá, ela vai dar a luz e depois vai continuar com o bebê no mesmo local, não vai ficar saindo de um lado para o outro. Se acontecer alguma intercorrência, está dentro do hospital. A casa, o centro peri-hospitalar, que é a mesma coisa, ela ficaria nesse espaço. E se tivesse alguma intercorrência, ela seria levada para o bebê encaminhado para o hospital. Então, a gente precisa, necessariamente, ter a maternidade de retaguarda, de referência, e bem próxima. Né? Mas a gente tem que pensar também que a humanização começa no pré-natal, né? No acompanhamento de pré-natal, não é só no parto. Né? Não sei se vocês sabem, aqui a gente procura, na medida do possível, fazer isso, pelo menos no atendimento SUS em Ribeirão. Uma das ações, entre algumas, foi a instituição do pré-natal do parceiro. A gente tem isso desde 2012 em Ribeirão Preto, onde todo parceiro é convidado a participar do pré-natal da gestante, acompanhar as consultas, a fazer as aulas de pré-natal, dos grupos de gestantes, e acolher as sorologias. Detectando alguma alteração no parceiro, a gente vai atrás da gestante para tratar, para evitar que o bebê adquira alguma infecção. Então, isso a gente tem desde 2012. A nossa adesão gira em torno de 50%, ainda baixo, a gente gostaria que tivesse mais, mas tem alguns entraves, né? O trabalho do homem, muitas vezes ele não é dispensado para vir na unidade de saúde, o patrão não deixa, coisa e tal. Mas, assim, a gente saiu de 30% de adesão para 50%, então a gente está crescendo devagarzinho. O acolhimento dessa gestante, a mulher chega com atraso menstrual, ela, não sei na hora, depende do movimento, mas em alguns dias ela faz o teste de gravidez. Realizando o teste de gravidez, os exames de pré-natal já são solicitados e no primeiro dia útil ela já colhe os exames. Pelo enfermeiro. O enfermeiro que faz a primeira consulta de pré-natal. Então, a primeira consulta que ela faz com o médico, ela chega em torno de 20 dias depois que ela fez o teste de gravidez, ela chega com os exames prontos. Inclusive, com o exame de ultrassonografia já solicitado ou muitas vezes pronto. Então, a gente tem que articular uma equipe para que a humanização seja feita durante o pré-natal, na assistência ao parto também, ao puerpério e aos cuidados com o bebê. Depois que a gestante dá à luz das maternidades, a gente tem um programa que chama Floresce uma Vida, onde nós temos profissionais que agendam essas gestantes na consulta com a unidade de saúde, a mãe e o bebê, para que se faça o teste do pezinho, para que se faça a primeira avaliação da mãe e a primeira avaliação do bebê com o enfermeiro. Depois ela vai fazer as consultas com os médicos. Então, são ações no sentido de
uma qualidade do pré-natal, mas também da humanização do pré-natal. Então, a gente tem isso em Ribeirão. Alô. Eu conversei hoje com o Caio Prado, da Mater, ele até pediu para a gente, não sei se veio alguém, ele falou que viria, é você? Como você chama? Vivian, então você pode até confirmar. Ele comentou que a Mater tem um interesse em ampliar, né, de ampliação, no planejamento de ampliação futura, e nesse planejamento existe a intenção de criar uma casa, um centro de parto normal, infra, é isso? Na verdade, a Carol tá Porque estava filmando. Eduardo? o pessoal de lá também tá lá. Você quer... Bom, a gente... Se alguém quiser falar, só tem que falar no microfone e vir aqui, porque a gente estava gravando. Quem puder... Não, é só comentar... Você é da Mater? Só comentar a questão do interesse de ampliar. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Eduardo, sou diretor administrativo da Mater, né? Projetos são muitos, né, da Mater. Nós estamos na Mater num projeto desde 2009 e, assim, desde quando nós entramos, são vários projetos que nós temos, né? Mas, a princípio, a Mater, assim, a curto prazo, ela não tem um projeto, assim, de criar um centro de parto normal, né? Nós temos, sim, hoje a Mater, ela deslumbra, né? A gente tem um índice de taxa de parto normal muito grande, né? Hoje nós fazemos em torno de 75% de parto normal, já na Mater, né? Em torno aí de 25% só de parto cesárea, né? Busca a parte de humanização, mas a princípio, assim, a curto prazo, a gente não tem um projeto de centro de parto normal, né? Agora, futuramente, quem sabe, a gente pode... um futuro assim mais longínquo, né? A curto prazo a gente não tem ainda um projeto pronto. Posso só complementar uma questão que eu acho interessante a gente pontuar? Que como eu comentei, a Rede Cegonha está passando por revisão dentro do Estado de São Paulo. Não só do Estado de São Paulo, os estados estão revendo toda a estrutura de Rede Cegonha. Quando eu falo Rede Cegonha, todo mundo sabe o que é? Seria legal explicar. Então, assim, Rede Cegonha é uma portaria do Ministério da Saúde que contém diretrizes de atenção materno-infantil, desde o pré-natal, parto, nascimento, até a criança atingir 2 anos de idade no Sistema Único de Saúde. Então, ela preconiza diretrizes, tem questões de humanização e ela também faz o custeio e a habilitação de leitos. Então, a Rede Cegonha ela integra todo o Sistema Único de Saúde no Brasil. E o Estado de São Paulo solicitou que as regionais fizessem revisão dessa rede. Então, o que significa essa revisão? É a gente olhar o número de leitos que nós temos, a nossa população SUS dependente, porque os cálculos são baseados nessa população. Para a região de Ribeirão Preto, atrapalha um pouco esse cálculo, porque nós temos uma população que faz uso da saúde suplementar, então acaba que os nossos leitos SUS têm queda por conta dessa população que usa o seu convênio ou a rede privada. E quando eu faço os cálculos baseado em quem utiliza mesmo o Sistema Único de Saúde, eu tenho uma queda de número de leitos. O Estado de São Paulo envia uma matriz de cálculo para a gente, que é uma planilha em Excel, um programa de computador, que a gente insere os leitos e por exemplo, em porcentagem, qual que é a taxa SUS dependente daquele município e qual é a quantidade de habitantes. Então, ela já me calcula quantos leitos obstétricos eu preciso, quantos leitos de UTI neonatal, o 5, o 5, tudo em relação a isso. Essa revisão está sendo feita desde o ano passado, a gente já terminou, mas ela é assim muito dinâmica, eu não consigo... Eu falo assim, fechei ela, aí aparece chega lá alguma coisa. Agora eu fechei, vou mandar para São Paulo. Aí aparece outra coisa. Então, assim, espero que final desse mês seja encaminhado para a Secretaria de Estado a revisão da rede. E quando a gente faz os cálculos de leitos obstétricos na Regional de Ribeirão Preto, a gente tem suficiência de leitos. O que significa isso? A gente passa, e muito, o total de leitos que a DRS de Ribeirão solicita, assim, precisa para leitos obstétricos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu preciso de uma casa de parto, um centro de parto normal em Ribeirão Preto com 5 leitos, que seja, eu preciso justificar por que eu quero isso. Mesmo que sejam 5 leitos, a minha matriz de cálculo, de acordo com as portarias do Ministério, me dizem que aqui em Ribeirão nós temos suficiência de leitos. Só para vocês terem uma base, eu acho que... Agora eu não me lembro direito o número pela portaria, acho que são 138 pela portaria e nós temos 196.
Então, a gente extrapola já bastante o motivo. A mesma coisa acontece se eu for solicitar leitos de UTI neonatal. Por que eu falo região de saúde, tá? Por que região de Ribeirão Preto quer mais leito de UTI neonatal? Aí é necessário justificar. Por que Ribeirão Preto está solicitando mais leitos de gestação de alto risco, sendo que vocês já têm suficiência? Então, tudo isso é necessário justificativa, porque demanda orçamento, demanda custeio pela Rede Cegonha. Então, tudo tem que ter uma justificativa plausível e que a secretaria veja e fala, não, tudo bem, manda para o Ministério vai ver e vai ver se está ok também. Então, a gente passa de CIR, o NAERP já foi aprovada na reunião de CIR, que é a reunião de colegiado, que são os gestores dos 26 municípios, está aprovado. Vai para a CIB, que é a bipartite, que é Estado e municípios lá em São Paulo, eles vão avaliar a revisão e vão falar, ok, aprovado. E aí sobe para o Ministério e vai tripartite. Então, segue uma sequência de escalões aí para verificar isso. Segue o fluxo para ver se vai aprovar ou não. Ela corre o risco de não ser aprovada e corre o risco de ser aprovada. Então, aí, não é uma coisa tão simples, né? Porque a gente está solicitando diante de uma justificativa de que nós já temos leitos. Então, nem tudo... Mas aí a minha dúvida, assim, né? Quando a gente avalia esses leitos, se a gente avalia numa perspectiva, são leitos em termos de se tem cesárea, se tem partos... São leitos obstétricos. Isso. O que é um leito obstétrico? Desculpa, só para entender. É a mulher gestante. Se ela entrar, por exemplo, com uma patologia e precisar de internação, não necessariamente para o parto, é um leito obstétrico. Se ela entra para fazer o parto, é o leito obstétrico. O leito obstétrico ele fica em hospitais. Ele é disponível, né, para gestante, digamos assim. Ele fica... Essa conta é para a nossa região. Clínica cirúrgica, sim. Tem o leito da obstetrícia. Ele fica ali só para isso. Ele não pode, por exemplo, ser usado por um paciente que fez uma cirurgia de fêmur. Entendi. Entendeu? Eu não poderia usar esse homens não podem utilizar Apesar de você estar grávida. Então só as mulheres grávidas, né? Entendi. E aí, assim, vai ser clínico ou cirúrgico. Clínico se ela precisar estabilizar alguma comorbidade na gestação e cirúrgico para resolução de gestação. Ok. Para a gente até entender o panorama na região, né? E se a gente for entender também nessa perspectiva de ampliação de leito, não só dos leitos, mas do fluxo de como isso está acontecendo, né? Se a gente está tendo mais parto normal, como que está essa curva hoje aqui na nossa região? Se a gente está ampliando, se está diminuindo? É no município e na região. Região não sei te falar, mas município a gente vem num crescente, calculando SUS e saúde suplementar, a gente vem no crescente de parto normal e a diminuição no índice de cesáreas. Nós atingimos um patamar, lá para 2012, assim, tipo absurdo, né? 70% de cesariana, 30% de parto normal. Agora a gente já está revertendo, já está, assim, não que está ideal, claro que não, mas o parto normal já está começando a superar o parto cesariana, no município como um todo, de todos os partos. Regionalmente, tem alguns municípios que eles vão puxar a regional em relação à parte cesárea, porque aí é um município que ele vai ter uma equipe sobre aviso, que a gente fala, então a mulher entra, às vezes já está com o parto agendado, então nós temos um trabalho árduo de orientação, né, em relação à redução do parto cesárea. Orientação de utilização de partograma, né, todos os critérios para indicação de cesáreas que sejam uma indicação realmente. Mas a região, por conta de alguns municípios ainda serem muito cesaristas, digamos assim, sobe um pouquinho. Mas eu acho que gira em torno de uns 52%, 53%. Né? Se a gente solicitar, é possível ter acesso a esses dados por município? No DataSUS, é de acesso público. Tá. Só que Ribeirão, ele, por ser cidade polo, ele tem gestação de alto risco. E gestação de alto risco, assim, nem sempre a gente consegue levar igual uma gravidez de baixo risco. Então, em geral, os serviços de alto risco têm um índice maior de cesariana. Isso é esperado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, mundialmente isso. Nós temos 2 polos, basicamente, que é o SUS, que é o HC, e a maternidade Sinha Junqueira, que é a da saúde suplementar. Esses 2 polos fazem gestação de alto risco, o que pode elevar o índice de cesariana nesses hospitais. Só aproveitando, o vereador Santa Papa Casa chegou. Também fez alto risco, desculpa. Santa Casa, 3 polos de alto risco. Ok, aproveitar que o vereador Papa chegou, eu queria pedir para todo mundo se apresentar um pouquinho, para a gente até ter algo rápido, da gente falar nosso nome e nosso interesse nessa discussão,
para a gente poder, né, poder alinhar o nosso, um pouco do como a gente está falando. Pode ser? Aí eu acho que a gente fica mais à vontade para conversar. Pode começar, Súria? Aí eu vou até chegar aí. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Súria Guimarães, eu sou de Campinas, estou aí acompanhando o mandato do vereador Papa. Então, eu sou uma pessoa muito a favor da questão da humanização do parto, até porque eu sou mãe e eu tive um parto normal, mas não humanizado, o que é muito diferente. Então, é um desejo imenso de que cada vez mais a gente consiga levar a humanização do parto para mais municípios, para que as mulheres possam ter esse momento de ser mãe, que realmente seja um momento especial na vida de cada uma de nós. Boa tarde, meu nome é Caroline, eu sou gerente de qualidade da Mater, mas sou enfermeira como formação e nós estamos interessados na humanização do parto. Então, o nosso Centro Integrado de Humanização enviou um convite para os membros e nós estamos em várias pessoas aqui para aprender um pouquinho mais. Boa tarde, meu nome é Gisele, sou enfermeira da Mater e atualmente presidente do Centro Integrado de Humanização. Como a Carol disse, a gente veio ver as propostas. Oi, boa tarde, meu nome é Tatiane. Eu sou doula e meu interesse é em saber quando vai liberar para as doulas entrar, toda gestante poder ter um acompanhamento de uma doula, sobre a humanização também do sistema público. Meu nome é Fernanda, também sou doula, mãe e gestante. E na luta do ativismo, né, para a gente conseguir uma melhora para todas as gestantes e a população em geral, né? Meu nome é Gisele, eu também sou doula, instrutora de yoga para gestantes, e meu interesse é justamente analisar o panorama das maternidades aqui em Ribeirão Preto e avaliar realmente tanto a melhoria por parte das gestantes quanto por parte de nós profissionais dessa área, né? Eu sou Lidiane, sou daqui de Ribeirão, terminando de formar como doula. E eu vim aprender também um pouco com vocês. E também sou mãe. Ao contrário dela, tive um parto maravilhoso. E eu tenho vontade que todas as mulheres tenham um parto como o meu, um respeito como eu tive, sabe? Isso transforma a nossa vida. E nos transforma como pessoa. Então, eu estou junto com vocês para tudo que precisar. Quero junto conseguir tudo que for preciso para essas mulheres. Meu nome é Jana, também sou doula, eu sou daqui de Ribeirão e eu acho que é muito legal ter diferentes pontos de vista, por exemplo, nós como doulas, outros profissionais da assistência, pessoas mais envolvidas com essa parte mais política, então acho que é sempre uma troca muito importante. Meu nome é Maiara, eu sou enfermeira de formação, sou doula atuante aqui em Ribeirão Preto e acho importante a gente colocar também não só um olhar sobre os leitos, mas também sobre a qualidade da assistência aqui em Ribeirão. Eu sou Laura, sou docente da psicologia aqui da USP, tenho acompanhado as conversas e me interessa favorecer os diálogos dos diferentes atores aí desse cenário. E sou gestante. Eu sou a Moira, sou de Catanduva, também estou acompanhando o vereador Marcos Papa, sou mãe. Tentei o parto normal, mas eu não tive apoio do médico na época. Esperei 41 semanas e 2 dias. E ele não quis me dar, não apoiou. E eu fiquei muito triste, aí tive que fazer o parto normal. Então eu estou bem contente aqui ouvindo tudo isso. E tem um projeto de ter uma filha, vai ser menina, lógico, que eu já tenho um menino. E tentar e realizar esse desejo de ter o parto normal. Então estou bem contemplada. Boa tarde, meu nome é José, eu sou da cidade de Guaíra, aqui perto, próximo a Barretos, no interior de São Paulo. Estou acompanhando o Papa no dia de hoje, junto com as meninas. E para a gente que pensa gestão pública, é muito importante ver vocês tentando implementar esse direito da mulher nesse momento muito especial. E eu acho que eu posso pegar alguma coisa e tentar implementar lá na nossa cidade, lá em Guaíra. E parabéns pela discussão e pelo engajamento de todos vocês, tá bom? Boa tarde.
Meu nome é Sati, eu sou médica ginecologista obstetra, eu trabalho na Mater e, como as outras pessoas da Mater já falaram previamente a mim, é um local que valoriza muito a humanização e eu estou aqui para discutir um pouquinho melhor e ver como que é o posicionamento de regional, como é que vai ficar, o que está sendo pensado. Boa tarde, meu nome é Vivian, eu sou enfermeira, trabalho na Mater há 7 anos, eu sou de Catanduva também, e Catanduva é um dos meus desafios, por isso que eu estou aqui, eu estou começando agora a fazer obstetrícia, saúde da mulher e obstetrícia, e eu quero conhecer, eu sou muito apaixonada e eu quero mudar alguns conceitos, por exemplo, lá na minha cidade, que eu acho que é importante a gente plantar sementinhas. Meu nome é Daniela, eu sou enfermeira obstetra. Meu vínculo é a escola de enfermagem aqui da USP. Eu fico muito na Mater, é o meu campo de supervisão de estágio. Faço parte do Centro Integrado como representante da escola e fiquei muito entusiasmada com essa discussão. Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Também sou enfermeira da Escola de Enfermagem, atuo no Departamento Materno-Infantil de Saúde Pública. Já trabalhei na rede, na Unidade de Saúde da Vila Recreio. Atualmente eu estou só na Escola de Enfermagem. Meu interesse é poder contribuir mais na formação, né? E, posteriormente, que nós possamos ajudar na transformação das práticas de saúde, pensando na humanização, na construção e no fortalecimento do SUS. Meu nome é Marco Xing, pertenço à Associação de Moradores do Jardim Paraíso. Eu queria perguntar um negócio para vocês. Como que as crianças podem nascer dentro d'água? Boa tarde, meu nome é Eduardo, sou da Fundação do Hospital das Clínicas, FAEPA. Atualmente estou na gestão da Mater desde 2009, né? E estamos participando e ficamos de apoio a todos vocês por que precisarem, né? E junto à Mater, né? Boa tarde, meu nome é Cíntia, eu sou pediatra, trabalho na Mater e eu trabalho junto ao Centro Integrado de Humanização e assim sou apoiadora da causa. E a gente tem dentro da instituição. É claro que nenhuma instituição é perfeita, mas o movimento na Mater ele é crescente para a humanização da assistência à mulher. Então, eu venho expressar meu apoio e saber que ponto que estão as discussões da implementação das casas de assistência humanizada ao nascimento. Olá, boa tarde. Meu nome é Ellen, eu sou doula há 2 anos e meio e estou bem feliz de poder estar aqui hoje, apesar de ter chegado um pouquinho atrasada. Mas saber que esse movimento tem crescido gradativamente e eu fico muito feliz em fazer parte disso tudo. Só pergunto se todo mundo assinou a lista de presença. Se alguém não assinou, me dá um toque que eu passo a lista. Boa tarde, eu sou Heloísa, eu sou psicóloga e pesquisadora e tenho estudado e pesquisado na área de saúde materno-infantil com foco em assistência ao parto. E mais recentemente com relação ao luto perinatal. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito porque eu tô, mas tá aqui a coisa. E eu sou Thomas. E a voz da mãe amplificada. Então. Enfim, então eu acompanho essa discussão desde os primórdios. Reza a lenda que eu fui a culpada numa mensagem uma vez de colocar essa questão e aí, enfim, virou essa discussão, né, que a gente tem aqui desde 2012, né? E eu sei que de lá para cá muita coisa a gente conseguiu avançar e assim, né, nós que estamos aqui na assistência há muitos anos, né, seja como doula, como profissional, como ativista, né, a gente percebe claramente como houve uma mudança na assistência, no sentido de humanizar mesmo as práticas, melhorar nas boas práticas e discutir as práticas que não são adequadas, mas eu acho que esse caminho ele ainda está num processo
E eu fico muito feliz de saber que a gente continua aqui, porque por mais que a gente tenha aí várias ações que estão correndo no pré-natal, no pós-parto, a gente precisa ainda, segundo o que a gente escuta das mulheres que estão vivendo e passando pela assistência, não só no SUS como no suplementar, é que a gente ainda tem muito o que melhorar. Porque a gente ainda tem uma variedade muito grande das equipes que estão prestando assistência e, por conta disso, a gente não consegue nenhuma garantia, por exemplo, que a gente vai conseguir entrar numa instituição e ter, de fato, um plano de parto respeitado, né? Um espaço para discutir, primeiramente, depois para a gente conseguir que o nosso plano de parto seja minimamente respeitado. Então, com isso, a gente acaba fugindo, né, para outras formas de assistência, como partos domiciliares. Eu vejo que muitas mulheres acabam procurando parto domiciliar, não porque desejam, mas porque querem ter algumas garantias. E eu vejo os centros de partos normais, sejam intra-hospitalares ou não, como uma das opções mais acertadas e com mais garantias, porque a gente vai ter o parto como no modelo que a gente sabe que ele é preconizado para as mulheres de baixo risco, de risco habitual, né, que é sendo acompanhado por enfermeiras obstétricas, estando próximos a instituições hospitalares, né, para o caso de uma transferência, se necessário, com a participação, né, da gestante e da família na preparação de plano de parto, nas decisões conjuntas e nos respeitos aos protocolos, né, e, enfim, falei muito. Boa tarde, meu nome é Cíntia, eu sou doula e pesquisadora e eu tenho um interesse duplo aqui, né, como doula. Meu interesse é participar e entender melhor, né, como a gente pode colaborar e como a gente pode traçar estratégias para melhorar a atuação da doula na região, como parte de uma equipe transdisciplinar. E como pesquisadora, eu faço parte de um projeto do Ministério da Saúde, que é um desdobramento da Rede Cegonha para hospitais escola, né, que visa, então, um aprimoramento e inovação na formação de novos profissionais, né, o projeto Apsion. Eu sou mediadora aqui para a região, para os hospitais que fazem parte, então eu tenho interesse também por conta desse projeto para entender melhor, né, o panorama das políticas públicas por aqui. Boa tarde a todos, eu sou Eleonora, sou doula, formo doulas aqui em Ribeirão, acho que eu sou doula pioneira em Ribeirão, então acompanho esse movimento, né, da humanização desde 2004. E, sem dúvida nenhuma, venho acompanhando esse movimento de desdobramentos e como que essa questão da humanização do parto realmente vem ganhando espaço, né? E o cenário tem mudado, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ainda existem muitos passos a serem dados, né? A Elo colocou um ponto muito importante, que a gente não tem uma homogeneidade do atendimento, né? E as mulheres que vão para o SUS ou para o convênio de saúde, da mesma forma, ficam com muita insegurança, né? Eu acompanho as mulheres de perto, então eu sei muito falar sobre esse lugar da mulher, né, e o que ela busca e quais são as inseguranças, o que não é atendido em termos de qualidade de assistência. Acho que a questão do centro de parto normal é uma discussão que ela vai muito além da questão da necessidade de leitos, né? Porque, na verdade, o que a gente está falando é sobre uma mudança de paradigma do modelo de assistência a essa mulher, e que é o parto atendido por enfermeiras obstetras, e é aí que o bicho pega, né? E é aí que eu acho que é um passo que eu acredito que ele seja um passo muito grande na questão da melhoria da qualidade de assistência para as mulheres e dos resultados obstétricos e neonatais, né, na saúde. Tá? Então, é isso. Bom, meu nome é Suzy, eu estou aqui representando o secretário da Saúde, mas sou ginecologista obstetra de formação há 30 anos, trabalho em serviço público há 28 anos e, além do serviço público, trabalho em saúde suplementar também.
um caminho que a gente sempre quis, sempre trilhou, realmente é garantir o direito das mulheres em todas as suas instâncias, inclusive na hora de dar luz, que realmente é um momento mágico, um momento único, que isso deve ser feito da melhor maneira possível, com humanização e assistência de qualidade. A gente tem que saber pesar as duas coisas. Esse que é o problema. Eu acho que, primeiramente, a assistência se pesou muito e se esqueceu da humanização. Agora a gente está chegando no meio caminho, no meio termo, onde as duas fatos vão se equilibrar. Aí a mulher vai ter uma assistência adequada para tudo isso. Bom, para quem chegou depois, meu nome é Janaína, eu sou enfermeira obstetra e trabalho na Regional de Saúde como articuladora de saúde da mulher. Só para pontuar algumas questões em relação à suficiência de leitos, enquanto gestão, quando a gente propõe, a gente regional, tá? Quando se propõe esses leitos obstétricos, eles vão, realmente isso que vocês disseram, eles não avaliam, por exemplo, a assistência do local, eles vão avaliar números. Certo? Então, quando a gente vai fazer, igual eu falei, a justificativa desses leitos, aí sim a gente coloca essas justificativas plausíveis em assistência, em relação à mortalidade materna, infantil, fetal, o que é evitável, o que não é, e como que é em cada região. Então, aí sim a gente precisa se organizar em relação à justificativa e elas precisam ser muito bem feitas, né? Porque quando a gente fala de gestão, é um outro órgão que está examinando o que você está solicitando. Mas eu percebo pelo monitoramento da Rede Cegonha, que o ano passado teve um ciclo aqui na Regional de Saúde que não tinha passado ainda pela revisão, pelo monitoramento da Rede Cegonha. Então, as maternidades foram visitadas por um representante do Ministério da Saúde, através de um questionário, entrevista com os gestores, com os médicos, enfermeiros e as parturientes e puérperas, se tem um panorama de como é a assistência no país. Esses dados estão sendo analisados. A Secretaria de Estado disse que final de julho provavelmente solta a Mater aí estava até me cobrando, a UNAERP, o Santa Casa, e aí que foi o monitoramento da Rede Cegonha, só que esses dados sobem para o Ministério e depois eles que nos devolvem, né? Então aí depois a regional vai chamar os serviços individualmente e vai repassar para eles qual foi o perfil que esse resultado de monitoramento da Rede Cegonha fez. E como a Cíntia bem lembrou, tem o APSION também, que é o aprimoramento do Ministério para essas instituições de ensino, porque a gente precisa pensar em qualidade de assistência também enquanto instituição formadora de profissionais. Então, se eu estou formando médicos, se estou formando enfermeiros, residentes, esses profissionais eles vão sair da minha instituição tendo um conhecimento do que é uma assistência de qualidade, até mesmo de resolução de urgência e emergência, mas por que não ser humanizado, né? E ele pode ir para qualquer outro lugar do país e fazer a mesma ação, porque ele foi contaminado pela sementinha das boas práticas. Então, eu acho que a discussão é válida, sim, precisamos falar, principalmente nós que somos mulheres, estamos em instituições, né, que têm uma certa visibilidade, é necessário, sim, se falar, principalmente das boas práticas, porque violência obstétrica existe, infelizmente. Então, a gente olha números, a gente faz cálculos enquanto gestão, mas realmente é necessário se observar enquanto assistência o que se falta. Mas em relação à Rede Cegonha, eu acho que é um ganho, porque com ela a gente pode se pautar nas diretrizes e conseguir chegar na instituição com a porta aberta e falar, ó, a Rede Cegonha preconiza isso, então a gente precisa trabalhar dentro de dados científicos, dentro de várias referências, porque não adianta eu, Janaína, chegar lá e falar uma coisa, eu tenho que falar, ó, o Ministério fala isso, as referências falam isso, a Organização Mundial de Saúde preconiza isso, então tem um outro peso, né? Então a gente luta por isso também, com certeza. Obrigado, Janaína. Uma boa tarde a todos. Felizmente, quero pedir desculpas pelo atraso, porque felizmente a imprensa hoje nos deu espaço para falar dos nossos trabalhos. Foram 3 canais de televisão que nos procuraram para dar notícia do andamento do nosso mandato, das investigações, das propostas, e coincidiu de ser tudo no mesmo dia. Então, me desculpem pelo atraso, mas é muito importante que nós façamos essa reunião hoje com a presença de vocês, porque eu concordo que esse tema tem sido mais falado e avanços têm sido... a gente consegue perceber isso, né? Eu, quando comecei a conversar com vocês, eu tinha um nível de informação que eu posso comparar quase zero. Hoje eu estou mais bem informado, sou um divulgador das ideias, tanto pelas mídias do nosso mandato, como nos relacionamentos interpessoais. E o mandato ele tem essa função, né?
eu venho perguntando para o Dário, que é a nossa conexão com os movimentos, com vocês, o que está faltando tensionar, né? Desde o início, a nossa proposta era chamar os coletivos, chamar os profissionais, chamar os hospitais, para que nós possamos entender o contexto, e acho que nós estamos muito mais bem apropriados desse contexto, e entender qual é a força que o mandato tem que fazer, para onde nós temos que tensionar, qual é o próximo passo. Porque é um conjunto de esforços da sociedade civil, de quem está trabalhando no assunto, usando, vamos dizer, um braço político para tensionar o poder público a avançar para onde nós entendemos que precisamos avançar. As evidências científicas são claras com relação às vantagens do parto normal, as desvantagens da cesariana, a exposição da mulher ao risco. Nunca vou me esquecer, num dos nossos encontros, quando a mãe Neide do Orumilá esteve conosco, narrando as dificuldades da violência obstétrica à mulher, e ela disse a mulher pobre e a mulher pobre e negra. Então ela narrou questões que realmente eu não dormi aquele dia que ela fez os depoimentos, porque nós estamos formando um conjunto de informações aqui que nos dão autoridade para avançar nesse tensionamento. Então, estou muito feliz com o encontro, é isso que nós precisamos para saber o próximo passo. Eu vou perguntar para a Suzy, com relação à Casa do Parto em Ribeirão. Que ponto que está, se existe algum avanço nisso, como que a Secretaria está cuidando disso, se você tem alguma notícia para dar para a gente. Eu não sei se já fez parte de alguma fala que você disse antes de mim, né? Eu até vou pedir para você usar esse aqui, só peço para você falar bem pertinho assim, porque esse som necessita de uma fala bem direta. Porque é isso que nós queremos saber, né? Como é que está o centro de parto normal no plano municipal de saúde? Para a gente entender um pouquinho melhor disso. A gente realmente já discutiu isso, nós falamos isso, né? Como a Janina falou, a UNAERP solicitou 5 leitos de... Quem solicitou? UNAERP. A maternidade da UNAERP, 5 leitos de PPI, né? PPP, parto... parto puerpério. A gestante chega naquele local, ela fica em trabalho de parto, tem o parto e após o parto, com os cuidados do bebê até a alta. Ela fica naquele ambiente. Isso seria um centro de parto interno, intra-hospitalar. Existe agora, o termo casa de parto não é mais usado nem pelo Ministério da Saúde. É utilizado centro de parto peri-hospitalar, né? Centro de parto normal peri-hospitalar. Ele tem isso, é um centro, é um local onde tem X leitos, dependendo de quanto for a demanda, que deve ficar no máximo a 200 metros do hospital. Então, a gente precisa ter uma parceria ou um interesse dessa maternidade de ter esse espaço, porque sem esse interesse ou sem essa parceria não é possível. Porque esses centros de parto peri-hospitalar, você necessariamente precisa ter um hospital de retaguarda. Isso são normativas do Ministério da Saúde, recomendações, exigências, para que, se alguma coisa aconteça, ou com a mãe com o bebê, você tenha um socorro imediato, né? Então, ainda nenhuma maternidade se manifestou para fazer intra-hospitalar. A Mater tem também o PPP, não tem? A Mater tem o PPP também. Agora tem. O PPP, mas ela não... o PPP nosso, ela não tem... É separado. Na realidade, não adequa à rede cegonha completamente. Porque a rede cegonha, ela fala que o PPP ela tem é um quarto privativo. Isso, um leito, né? Vocês têm 2 leitos ainda. 2 leitos por quarto, né? Os hospitais, eles têm que se adaptar, porque tem assim, Cara, tem problema demanda, de espaço, né? Tem
tem o problema de espaço físico, tem a demanda que eles recebem. Então, são adequações que ao longo do tempo, acho que a gente chega lá, né? Mas de imediato é muito complicado, porque você tem uma demanda grande, como que você vai deixar um lugar? E a outra gestante? Você tem que pensar nisso. A UNEP vai se adequar nos termos do que a portaria diz. Agora, com a relação ao centro extra-hospitalar, a gente precisa também de que a maternidade se mantém interesse, que tem interesse de fazer isso. Hoje nós realizamos, entre aspas, nós temos chamamos de centro de parto normal, assim, nós temos o PPP, né? Então, vários partos são realizados dentro do pré-parto, tá? Desde que não tenha uma demanda no dia alta, porque nós chegamos a ter num dia 16 partos, tem outros dias que nós temos 5 partos, né? Então, no dia que está mais calmo, chega a ter o parto dentro do pré-parto. Então, aí dá para ter. Agora, o dia que está um movimento grande, né, que chega a ter 16 partos num dia, aí não tem jeito. Nós temos que atender a todas as gestantes, né? Então, acaba não virando um centro de parto normal, né? E o nosso pós-parto, ele é imediato, ele não fica ali direto, né? Ele tem o nenê, depois ele vai para o alojamento conjunto, né? Mas ele é todo equipado, tem a bola, tem o espaldar, tem todo... Ele foi recém-reformado, né? Terminamos agora em abril, né? A maternidade está excelente, né? Em termos de adequação, né? Vocês estiveram visitando lá, todo mundo está convidado, né? Ela está totalmente equipada para o parto normal, né? Hoje nossa taxa de parto normal é 75%, né? Hoje dos nossos partos. Obrigado. Nós chegamos a apresentar, eu não me lembro onde que parou, Dário, o nosso projeto de lei que criava o plano de parto. Eu lembro que nós aprovamos, a ex-prefeita vetou, e isso então não está vigindo. Bom, então nós precisamos abrir essa discussão novamente, agora com uma interlocução melhor com o atual executivo, o atual chefe do executivo, para inclusive poder fazer uma indicação, né? Que é um sistema que a gente está conseguindo. A indicação é um termo técnico legislativo quando o vereador ele não tem, ele não pode, ele está constitucionalmente impedido de apresentar determinados projetos de lei. Então ele pode indicar ao executivo que o faça. E fizemos isso com a política, regulamentando a política nacional dos moradores em situação de rua. Fizemos isso aqui em Ribeirão e agora o executivo está na iminência de mandar esse projeto aqui para casa, mas já discutido, já bem arredondado. Com relação a esse projeto, então, do plano de parto, sim, mas nós vamos abrir uma discussão antes primeiro, ou ele está maduro para já apresentar? Seria bom agendar hoje essa você fala discussão, nós aqui, o pacto, para depois, com o próprio executivo? Então isso que eu queria saber. Entre nós aqui está arredondado, falta... Porque é imprescindível o plano de parto estar aprovado na cidade, né? O que foi em 2016. Ele foi... Não, estava ligado. Tá. Pode puxar mais para pertinho aí. Agora tem vigência a lei estadual, né? Tem a lei estadual. Eu lembro que foi aprovado em 2016, foi para a sanção da prefeita, ela vetou, voltou para a Câmara, o veto foi derrubado. Mas aí ele trocou a DIN e ganhou. Então tá. Mas derrubaram na justiça. Então peraí. Então nós derrubamos o veto, a ex-prefeita entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e em meio a essa batalha, vamos dizer assim, esse trabalho, houve uma lei estadual que regulamentou, ou seja, Ribeirão Preto tem que obedecer? Tem.
plano de parto. Mas é Isso é lei estadual agora. Na Mater já chegaram várias gestantes com plano de parto, isso é discutido com a equipe médica, é orientado, é trabalhado o plano da gestante com a equipe. Então, a gente precisa ver, porque assim como a gente tem a lei da acompanhante, que também ela é federal e ela não é respeitada, ou ela é respeitada em algumas situações, essa lei, ainda que estadual, né, eu não sei se ela está sendo respeitada. Né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa mesmo conseguir conversar. Sim. Talvez esteja na Mater, mas não esteja nas outras instituições. Quem poderia nos ajudar nessa fiscalização? Porque é isso, assim como a lei do acompanhante não é, e a gente tem ela desde, sei lá, já nem sei, mas com certeza 10, 15 anos. Na saúde suplementar, tem várias gestantes chegando com plano de parto, a gente discute. É claro que tem profissionais, assim, como existem planos de partos, assim, que fogem a qualquer ciência, que a gente precisa realmente conversar muito com a mulher, existem profissionais que rejeitam qualquer plano de parto. Então, assim, tem os dois extremos. Então, a gente precisa chegar num acordo. Como o pessoal da Mater falou, a gente precisa sentar e conversar com a gestante sobre o plano de parto. Como que é esse plano de parto, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Porque tem planos de parto também que a ciência não tem condição de aceitar. Então, assim, precisa ter uma conversa com o obstetra, a enfermeira obstetra e a mulher que está trazendo o plano de parto. É essa a proposta, entendeu? É essa a ideia. A lei do plano de parto não é obrigar que seja seguido. Conversar, sim. Isso já está começando a ser feito, viu? E tem uma justificativa, né? Isso está contemplado na discussão. A nossa intenção não é fazer uma caça às bruxas ou estimular o que o povo chama de vigiar e punir, né? Mas sim um processo de conscientização, estimular que as gestantes conheçam que é o plano façam, o plano de parto, né? Que tem esse trabalho de conscientização mais dessa cultura mesmo, né? Porque às vezes não chega, principalmente no processo de pré-natal. Então a gente quer estimular que durante o pré-natal isso seja dialogado com a gestante, que elas possam ter conhecimento disso, mais nesse sentido. Mas, Odário, o plano de parto, pelo que eu me lembro, quando nós apresentamos, ele tem um parâmetro legal que objetivamente obriga o médico a dizer por que ele não vai optar pelo parto normal. Porque senão fica uma situação de indução. Então, como está hoje? A lei estadual ela oferece um parâmetro objetivo para fiscalizar? Não sei. Sim, eu lembro que a gente estava bem parecido com a lei estadual que a gente fez. Porque a nossa lei ela oferecia parâmetros objetivos para poder haver uma fiscalização. O médico teria que justificar por que ele não fez o parto normal. A lei estadual contempla um critério objetivo para fiscalização disso? Porque senão a gente está na mesma situação de que se não tivesse a lei. Então, eu acho que isso a gente precisa... Eu acho que no momento que a gente começou essa conversa em 2012, a gente vinha de taxas altíssimas de cesárea, relatos de violência obstétrica, enfim. Eu acho que a gente deu um salto, a gente está num outro momento, o momento das boas práticas mesmo. A gente já conseguiu reduzir as taxas de cesárea, né? Eu acho que a Mater é um exemplo disso e desses esforços e desse trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, mas eu acho que a gente ainda tem muito que pensar em cima das boas práticas e de quais instrumentos que a gente tem, né? Eu sei que o plano de parto é um deles e é óbvio que o plano de parto não é chegar lá e exigir, né? Olha, agora tem que ter esse momento de fato em que a gestante possa discutir, né, e possa receber um retorno e saber da instituição. A gente, inclusive, quando a gestante é do sistema suplementar, a gente costuma dizer o plano de parto é uma ferramenta para você, inclusive, saber até onde você pode contar com o seu médico ou não, porque ela chega dizendo que não quer episiotomia, ele chega dizendo, não, olha, eu não faço parto sem episiotomia. Então, você já sabe que não adianta, na hora H... Não adianta, na hora H, você querer que ele não faça episiotomia, né? Enfim... E o que a gente sabe é que tem instituição, né? Eu sei que a gente sempre, né, a gente tem uma preocupação muito grande com o SUS e eu acho que a gente tem que ter, né? Idealmente todo mundo, eu acho que a gente deveria, e eu acho que hoje em Ribeirão, inclusive, a gente tem a melhor assistência
a obstétrica no SUS, isso, né, nós sabemos, nós que estamos aí conversando com as gestantes, mas a gente sabe que tem maternidades em que, quanto mais informada ela chega, né, ela tem um maior risco de sofrer algum tipo de retaliação, porque ela está informada. Então, se ela chega com plano de parto, né, a chance de acontecer alguma coisa dela, isso não é maternidade SUS, enfim, é uma questão que a gente tem que se cuidar, porque as mulheres, elas estão dizendo, olha, não adianta eu estar informada, porque quanto mais informada eu chego lá, mais eu estou sofrendo, né? Então, aí ela foge para o SUS, ela tem uma grande chance de ter uma boa assistência lá, mas ela também tem o risco de cair exatamente num plantão onde os profissionais são mais intervencionistas, etc. Então, a gente não tem essa garantia aí de... Então, mas onde está o nosso poder de fiscalizar isso? Se a lei não oferecer critérios objetivos, como é que fica? Porque eu estou entendendo, e é verdade, os números mostram que houve uma melhora sensível nessas taxas. Nas taxas. Eu escutei 75% na Mater. Nós temos um número na regional que a gente poderia afirmar? Na verdade, a regional depende dos municípios, né? Cada município, às vezes, é mais taxa de cesárea, outro já consegue. Igual, por exemplo, temos um município Tem o município de Jaboticabal, que ele é referência no parto adequado para a ANS, por exemplo. Ele conseguiu ter uma redução de parto cesárea e a ANS, observando isso, utilizou ele como um plano piloto, um projeto piloto para a organização de outros serviços em relação à saúde suplementar. Eu fiz visita recentemente na maternidade e a própria maternidade propõe o plano de parto para a gestante quando ela vincula durante o pré-natal. Então, pelo Ministério se preconiza que a partir de 36 semanas faça a vinculação dessa gestante na maternidade, para que ela conheça o ambiente onde vai nascer o bebê. E chegando lá, eles têm um plano de parto que é como se fosse um checklist. Então, assim, ele tem a opção, vamos supor, gostaria que ao nascimento do meu bebê, aí tem 3 opções, que a luz estivesse acesa, que tivesse pouca luminosidade, que eu escutasse uma música. Então, ela faz um checklist do que a maternidade e a equipe de saúde da instituição pode oferecer. Então, eu achei interessante porque, por exemplo, é padronizado e eles conseguem seguir aquilo. E eu pedi o plano de parto para eu dar uma olhada e está bem adequado, está super bacana. Então, achei interessante a ideia deles de a própria instituição oferecer isso enquanto... Eles são um modelo, mas em termos de números, a delegacia não tem uma estatística. Como tem a Mater, 75%. Ribeirão tem, Suzy, uma estatística? É porque pega todas as instituições. Mas, como você perguntou, SUS e saúde suplementar, o marco normal está um pouco mais de 50%. Nossa, no começo das nossas discussões em 2013, era 80%, era isso? Eu falei que é um outro momento, assim, é um outro momento. Mas era isso o número que ficou 75%, 80% de cesárea? Mais ou menos. E evoluiu para 50%. Acho que era em torno de 75%, 78%. A pergunta que eu faço para vocês é, se nós continuarmos tentando aperfeiçoar o modelo de plano de parto usado em Ribeirão, em linha com a legislação estadual, ou a legislação estadual tem que ser reformada para nos oferecer, reformada que eu digo emendada, aperfeiçoada, para nos oferecer parâmetros mais objetivos para fiscalizar. Bom, eu consegui baixar a lei aqui rapidamente, mas eu não encontrei aqui quem tem esse poder de fiscalização se o plano de parto efetivamente está sendo aceito e seguido. Sim, você pode falar o número e o ano, por favor? Eu não tenho conhecimento. Posso. De 25 de março de 2015, é a lei número 15.759. 15.759. É de 25 de março de 2015, deputado Carlos Bezerra Júnior. Assegura o direito ao parto humanizável nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado e dá outras providências. Então, ele não entra no detalhe, porque como legislador, se ele entrar no detalhe, ele perde pelo vício de ingerência. Ele está se ingerindo inadequadamente, ilegalmente na gestão. Então, ele não pode fazer isso. Agora, o Executivo tem que fazer através de um decreto no qual ele regulamenta essa lei estadual. Não sei. Então, aí eu pergunto, se seria interessante que essa lei tivesse, por exemplo, que essa mãe, essa gestante, ela tivesse
um protocolo de que ela foi atendida no hospital, como a Suzy disse. Não pode chegar lá e falar, eu quero um plano de parto assim. Né? Mas que, de alguma forma, ela foi recebida para discutir o plano de parto. A lei não fala disso, não seria interessante, porque se nós encontrarmos pontos de aperfeiçoamento da lei, de forma que nós podemos entender que isso é um avanço, isso não nos impede de entrar num automóvel, ser recebido pelo secretário estadual, pelo governador, sei lá quem for, para dizer, olha, a lei precisa ser aperfeiçoada nisso, um decreto precisa ser, porque do contrário nós estamos trabalhando no campo da conscientização, que é importante, mas e se houver uma resistência, que a questão não está avançando mais por causa disso? Nós precisamos dessa ferramenta. Então, a minha sugestão é, se essa lei pode ser aperfeiçoada, por exemplo, constando num decreto regulamentador do Executivo, que essa mãe tem que ter um protocolo que ela foi atendida para discutir o plano de parto. Eu acho que deve ter, porque não foram muitas, mas teve algumas que já foram protocoladas ao recebimento do plano de parto da gestante. Já chegou protocolado? Protocolado aonde? Não foi no cartório. Ela pediu pra gente dar o recebimento e o protocolo. Então, mas ela fez isso porque ela é inteligente ou porque a lei manda? Isso que eu tô falando. Foi orientada. Isso deve ter algo que garante ela, porque ela... A gente orienta muito essa discussão da gestante com a equipe médica durante o trabalho de parto. E assim, o que eu estou vendo aqui é muito de estatística de parto normal. Que, na verdade, esse plano de parto, hoje, ele não é uma briga com o médico. A gente quer muito mais que a nossa assistência seja educada, de uma certa forma. A humanização, ela está vindo muito mais de como eu estou sendo recebida nessa maternidade. Não é só a questão, eu quero um parto normal acima de tudo, ou eu quero ser informada porque eu estou fazendo uma cesárea. Eu quero chegar, ter uma entrada legal dentro do hospital. Eu quero ser atendida, bem atendida, sem frases feitas há anos, tipo, estava bom, agora são... essas coisas que básicas do plano de parto, que eu vejo que que não está sendo olhado, sabe? Não só essas coisas, mas são coisas muito mais simples do que eu chegar lá brigando porque eu preciso do meu acompanhante ou não. Tudo bem, tá 75% de parto normal, mas como que ele chegou até esse 75%? Entendeu? Como que foi todo esse processo da gestante, nesse 75% de taxa que aumentou? Porque só o parto normal não quer dizer nada. Não é isso que a gente quer. A gente quer o processo que seja bacana, entendeu? É a harmonização, não é a taxa de parto. A taxa por si só, ela não diz muito. Não diz muito sobre a humanização. É isso, porque hoje a gente está falando sobre o pacto da humanização e não está sendo falado isso. Está falando de taxas que não diz nada do que é a nossa busca, a nossa luta. Porque você entrar numa maternidade, tipo assim, eu sou gestante, eu tenho plano de saúde, eu tenho medo de plano de saúde, mas também tenho medo de ir para o SUS, porque eu sei que a minha chance de ter parto normal no SUS é maior. Mas como que vai ser esse processo? Vai ser respeitoso? Eu tive um que não foi. Né? Então, a minha próxima filha, tipo, a gente está assim, não, a minha única opção é ter o parto em casa, porque a única opção da minha filha é nascer com respeito. Então, eu quero que a minha filha seja uma ativista com a própria experiência do seu nascimento. Entendeu? Não, para a gente não significa nada 75% sem esse processo ter sido mudado. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto do pacto da humanização na nossa... Eu acho que eu posso falar por muitas, mas na nossa visão geral. E a mulher, ela vai chegar no final do pré-natal na instituição, né? Isso tanto no SUS quanto no privado, não é? Que ela chega também. Então, ela vai ser referida para o hospital de referência. Ela vai ter um período lá em que ela vai passar por consultas. Então, talvez nesse momento seja um momento onde ela possa... construir esse plano de parto ali, né? Eles estão pensando em incentivar essa pessoa a conhecer o que ela pode ser oferecido, porque a maioria no SUS talvez não tenha nem acesso, né? O que a gente pode oferecer, o que realmente é humanização. Elas não sabem
O Caio, inclusive, falava, né, que assim, tinha muita mulher que a gente sabe que uma assistência que quanto menos intervenção, melhor, né? E aí o Caio, há muito tempo, eu lembro que ele falava que tinha mulher que chegava na Mater e que quando não recebia uma episiotomia, uma anestesia, etc., ela estava achando que ela estava recebendo uma assistência pior, né? Porque ela era pobre, ela estava sendo negligenciada, porque faltava Exatamente, informação. porque é tão difícil o neném nascer. Tá. Ah, tá bom. Porque o nosso público é assim, na Mater, eu falo pela Mater porque eu trabalho lá, então a gente vê que elas são muito carentes de informação mesmo, entende? Até as adolescentes, por exemplo, eu já tive uma paciente que teve um parto normal e acabou de nascer o bebê, ela perguntou se tinha sido normal ou cesárea. Então elas não sabem o básico para fazer um plano de parto, entendeu? Elas não sabem o que elas podem pedir nesse plano de parto. Então acho que seria uma forma de incentivar, sim, nessas 36 semanas que a gente recebe as pacientes, a entender o que ela pode ter, realmente. Eu acredito, Papa, que o plano de parto é uma ferramenta que ajuda muito na conscientização das gestantes. Então, ela saber quais são os procedimentos que podem acontecer e ela poder conversar com a equipe, discutir isso, de preferência no pré-natal, porque no parto não dá para discutir nada, não é hora, né? E mais uma ferramenta de conscientização e também, eu acho que de alerta e uma certa fiscalização ou uma certa expectativa que ela demonstra em relação para a assistência, né? Para os profissionais da assistência. Ter o plano de parto como uma ferramenta de controle da qualidade da assistência eu acho muito delicado, muito difícil, porque intercorrências podem acontecer. Então, digamos, um plano de parto, uma gestante coloca, eu quero que meu parto normal seja na banqueta, que eu tenha meu bebê na posição vertical, que o bebê não seja separado de mim em momento algum. Digamos que acontece qualquer intercorrência e que ela precisa de uma cesariana de urgência, ou que ela precisa, enfim, o nenê precisa de uma assistência, de algum socorro. O plano de parto virou uma página, né? É outro plano, né? Porque então é muito delicado você considerar isso como um instrumento de regulação, né? Mas ele é um instrumento importante em termos de educação, em termos de expectativa e o feedback para a própria equipe de assistência, isso sem dúvida nenhuma, né? E só uma coisa, eu sou curiosa, assim, né, que em relação a essa questão do plano de parto, que eu já vi obstetras e maternidades oferecendo o plano de parto para a parturiente. Pronto, tá aqui o modelo de plano de parto, estou dando para você o modelo de plano de parto do seu parto. O que você vai querer, né? Então, não é por aí. Às vezes você sugere plano de parto. Como falaram, às vezes a mulher não tem a noção. Então, eu acho que é legal sugerir, sim. Existem grupos de gestantes onde se propõe, assim, se sugerem, mostra para ela o que é um plano de parto. Daí ela aceita aquilo ou não. Ela não é obrigada a aceitar aquilo. Mas eu acho que não tem problema ou a maternidade, que nem o hospital lá, sugerir. Eu acho que é até bacana. Você tem as opções. Não quero nenhuma dessas opções. Então, o que você quer? É possível, não é possível? Eu acho que a partir do momento que se oferece alguma coisa, inicia-se uma discussão. Então, não vejo nada demais se oferecer. Oferecer não é impor, é oferecer. São coisas diferentes. Eu tenho visto também o que a Léo está comentando. Na verdade, a maternidade, ela oferece aquilo que ela gostaria que fosse. Igual, eu peguei um plano de parto que a maternidade ofereceu, pedindo para a gestante assinar uma possível episiotomia. Então, qual é a probabilidade dela ter uma episiotomia? Às vezes, sem necessidade. Então, acho que é isso que a Léo está querendo dizer. As maternidades estão oferecendo aquilo que elas querem fazer, porque estão vendo que está crescendo muito o plano de parto. Entendeu? Então, então vamos formar o nosso aqui, para ficar legal para a gente, e passar para ela aceitar. Entendeu? Até numa coisa acho que de medo mesmo, né? De retaliação jurídica, de processo e coisa e tal. Mas uma das coisas que a gente também quer estimular é o debate do que é evidência científica, né? Que é o que vocês sempre trouxeram pra gente. Só não pode pôr na boca, viu? Senão é uma Mas é um pouco nesse sentido. E com as pessoas justificando, né? Pra gente até trazer, acho que arejar essa discussão, né?
das condutas baseadas no quê? Né? Se é na conveniência ou numa evidência científica. E é legal retrazer essa discussão, né? Para as pessoas, para os trabalhadores, para as gestantes. É isso? Tá bom, é isso. O importante é o esclarecimento. A gente precisa esclarecer, porque tem mulheres, inclusive em saúde suplementar, que elas vêm com plano de parto, a gente não faz epísio e lacera. Falou, mas como assim lacera? O que é isso? Eu não queria que costurasse. Existe isso é real, isso é real. Então, assim, eu acho que seja a instituição, seja o médico oferecer um plano de parto, não significa que ela tenha que aceitar tudo que está escrito. Você não precisa assinar tudo que está escrito. Você fala, não, qualquer contrato você pode modificar. Eu quero que modifique esse item, eu quero... Então, assim, é um início de conversa. A gente precisa conversar, sim, precisa esclarecer, sim. Agora, ninguém precisa impor nem a mulher para a instituição, nem a instituição para a mulher. Então, é uma conversa para se chegar num acordo. Claro, se a instituição ela quiser realmente trazer esse benefício para as gestantes, ao invés de oferecer um plano de parto praticamente pronto, protocolado, ele pode oferecer um serviço de doula que traga um apoio informacional no pré-parto. Então, se você quer apoiar, se a instituição quer tanto assim apoiar, por que não contrata doulas, então, para fazer esse trabalho de apoio informacional no pré-parto? Eu não faço parte de nenhuma instituição, eu simplesmente sou a obstetra. Porque se você oferece um plano de parto, que garantia a gestante tem que ela vai poder recusar e te provar que tem embasamento científico que ela não quer. Porque tudo que a gente, no hospital hoje, tudo que a gente ouve, é protocolo do hospital. Acabou a conversa. O hospital falou isso. É protocolo do hospital, não tem conversa. Então, eu acho que se o hospital vai me vir com um plano de parto já formado, vai usar esse é o protocolo do hospital e pronto, porque não tem, é muito mais difícil você vir com uma ideia formada e ser debatida depois do que você ter uma abertura na próprio pré-natal da gestante, formar isso junto. Ninguém tem que ir com nada pronto, formar isso junto seria o ideal. E se o pacto criar um observatório, pelo que eu estou entendendo, nós poderíamos criar, eu estou tentando imaginar em que situação nós podemos criar indicadores dos hospitais que estão adotando a prática do plano de parto e dando também a oportunidade da mulher elaborar junto. Se nós criássemos um observatório, se o pacto, não sei se a gente pode criar uma comissão para fazer um mapeamento de como que está a adoção do plano de parto e quais são os hospitais que permitem uma construção em duas mãos desse plano de parto. É uma ideia execuível? Já que eu estou entendendo que não vai ser, então, pela fiscalização, né, de um critério objetivo em lei que determine isso. Eu acho que seria bom ter, eu ainda não desisti dessa ideia, mas, paralelo a isso, a gente criar um observatório. Criar indicadores, né? Nós temos um plano de parto a ser cumprido. Como que está sendo a fiscalização, se ele está sendo cumprido ou não? Acho que seria com vocês essa pergunta. O que eu quero é assim, eu estou entendendo que o ideal seria um plano de parto construído a duas mãos. Tá. Nós temos como obrigar a fazer isso por lei? Sim ou não? Se não, nós podemos fazer mensurar isso, criar critérios de entender quem está fazendo, quem não está. Indicadores, né? Então nós temos um censo de hospitais, nós temos esse mapa, quem está fazendo em duas mãos, quem não está e quem não está fazendo. Tá. Eu vou dar minha realiza opinião aqui. A gente não, já que a gente fala em evidência científica, o Caio e o Dário lembrou muito bem que a gente vem sempre puxando para isso, a gente não tem evidência científica, que eu conheça pelo menos, de que planos de parto melhoram a qualidade da resistência aos resultados obstétricos e a satisfação materna na experiência do parto. Não desconheço isso, né? Não conheço isso. Então, meu medo é a gente gastar muita energia e tempo em algo que não vai ser tão eficiente. Talvez colocar mais energia e se pensar nos centros de parto normal,
atendido por enfermeiras obstétricas, ou se colocar energia pensando na liberação das entradas de doulas nas maternidades de Ribeirão Preto, SUS, né, e privado, eu acho que a gente pode ter resultados muito melhores, respaldados por evidência científica, e aí é um tiro mais certeiro de investimento de tempo e de energia de todo mundo. É a minha opinião. Só para complementar, Léo, tem alguns estudos que falam, sim, da eficácia do plano de parto. Que ele é um instrumento de empoderamento, informação muito importante e que acaba promovendo uma melhoria do desfecho. Eu só queria fazer uma observação no que a Gisele colocou ali, da contratação de doulas pelas instituições para fazer esse papel. Eu não diria por esse caminho de contratação, porque a gente já está numa luta grande para fazer com que as enfermeiras obstétricas sejam contratadas e aceitas como parte da equipe institucionalmente, né? E tem a outra questão, que a doula ela não é da instituição, ela é de livre escolha da mulher. E uma vez que a instituição oferece a doula, ela pode estar limitando essa escolha. O que eu acho que faz parte da discussão aqui também é que a gente poderia pensar em maneiras de facilitar a nossa atuação também como, né, um instrumento de melhoria da informação dessa mulher ao chegar no hospital, né, como a nossa atuação pode ser facilitada, né, não como uma contratada, né, não como uma doula institucional, mas como uma parceira da instituição, né, onde a gente possa atuar, né, nessa até talvez pensando junto à instituição em cursos de gestantes, né, para auxiliar nesse processo informativo, né, mas para que a mulher possa manter a sua livre escolha, né, na hora do parto. Só assim uma questão de facilitação da nossa atuação numa parceria com as instituições, né. Eu penso assim, não sei se vocês concordam. Tá. Sobre a gestação dentro d'água. Parto. Pode. Ela vai te responder. Eu também quero saber. Vamos lá, seu Marcos. O parto dentro da água é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Na época, nos anos 1980 e pouco, tinha o parto Le Boyer, que já falavam que se podia fazer o parto na água. O nenê, quando ele está dentro do abdômen da mãe, do útero da mãe, ele está dentro de uma bolsa d'água. Acho que o senhor sabe disso, não sabe? Como é que está o pulmãozinho dele lá dentro? O pulmão dele é fechadinho, assim. Ele não é aberto igual ao nosso pulmão. Então, até ele não ter contato com o ar, até ele não respirar a primeira vez, o pulmão dele continua fechadinho. Então, ao nascer dentro da água, ele não respira aquela água. Então, a água não vai entrar no pulmão porque ele está fechadinho. Entendeu? A hora que você tira ele de dentro da banheira, aí sim ele vai dar o primeiro respiro, aí que o pulmão dele vai expandir, vai abrir, que a gente chama. Entendeu? Não é que ele vai nascer na água e vai ficar lá um tempão. Não, ele nasce e a gente já tira. É isso. Compreendeu? É isso aí. Então tá bom. Até logo. Tchau. Nada. Eu queria só fazer mais. Eu já tenho uma aninho? Não, Aí, eu queria continuar o diálogo também. A gente tem um horário também, mas em relação à questão do PL das doulas, que a gente fez até um dia um diálogo com várias representações sobre o tema que nos trouxeram várias sugestões, inclusive, para a lei. E aí a gente tinha discutido uma das questões da ADOSP, né, da Associação de Doulas, porque surgiu uma necessidade para discutir uma lei que garanta a presença de doulas nas maternidades. Tem a discussão de quem que certifica essa doula, né, como que é feito isso. Surgiu até de representantes de hospitais a importância do hospital, às vezes, ter um treinamento para ser igual como foi feito com o fotógrafo, às vezes, que ele vai no hospital, é orientado para esse fotógrafo uma série de questões. Se faria sentido também que os hospitais oferecessem, né, um diálogo prévio, né, para essa doula também, para além da formação dela, porque são várias formações, então a gente não tem como, onde tem um critério muito, né, e aí a gente surgiu a questão da associação de doulas também, para ajudar nesse processo. Existe algum avanço nesse sentido? Eu queria perguntar. Tá.
Esqueci de dizer também que eu estou aqui também representando a DOSP, Associação de Doulas do Estado de São Paulo, faço parte da diretoria. E, de fato, isso é uma questão... Na história toda da liberação das doulas nas maternidades, o que era um grande impasse era esse. A gente não sabe... A doula chega lá com um certificado que você não sabe se ele é realmente válido ou não, você não sabe como foi a formação dessa doula, a qualidade da formação, e a gente não tem um órgão nacional ainda que regulamente tudo isso. Está nascendo, graças a Deus, uma Federação Nacional de Doulas, oficialmente. Mas o que tem, que já é um grande avanço, temos associações estaduais de doulas em vários estados brasileiros e temos a do estado de São Paulo. E o que é bacana disso? Que quando a doula se associa à DOSP, ela tem que necessariamente seguir e aceitar o código de ética da DOSP, que vai regulamentar a atuação das doulas que são associadas. Então, a doula ser associada, ter uma associação por detrás, tem dado muito mais segurança para as maternidades liberarem para a entrada de doulas, tanto que a gente tem maternidades do estado de São Paulo que só pedem atualmente a carteirinha da associação, se elas são associadas à DOSP e já liberam, sem pedir muito mais coisa. Então... Aí a nossa dúvida era essa, por exemplo, a doula que participa dessa associação, seria que a gente referendaria como se fosse um conselho de classe. Um conselho de classe, como a gente tem no conselho de psicologia, por exemplo. E aí o hospital ele faria até usei o termo aqui, certificaria essa carteirinha. Então o hospital ele teria que fazer um reconhecimento. Para credenciar essa doula é uma segurança a mais, na verdade, de que ela não responde a um conselho de classe, mas responde pelo menos a uma associação e a um código de ética, que está bem estruturado e tal. E aí eu só quero reforçar, eu vou encaminhar por e-mail de todo mundo esses dados, esses documentos. E aí, até semana que vem, pra vocês darem para a gente o feedback sobre o texto, para a gente protocolar isso só depois. Inclusive, essas sugestões, o projeto das doulas já foi protocolado, mas isso vai entrar como um projeto substitutivo. Então, a gente também vai dar o prazo de uma semana, vou encaminhar por e-mail de vocês, espero que esteja com letra legível, mas a gente vai, para a gente continuar esse diálogo. Onde está o microfone sem fio? Retomar o mecanismo de controle da satisfação da mulher como um indicador poderoso de que a assistência foi humanizada, não só dentro da maternidade, onde a gente pode oferecer uma série de recursos que muitas vezes é limitado ou não, dependendo de onde a gente está, ou mesmo nas casas ou no centro de parto natural, mas a satisfação da mulher com a assistência que ela recebeu, na minha opinião, é um indicador muito poderoso, porque como mãe, eu tive 2 partos naturais, foi ótimo, mas quantas mulheres parem por cesárea, por via alta e tem uma assistência humanizada? Ela recebe o melhor que ela podia receber naquela situação de urgência, o neném precisa de ajuda, a mulher precisa de ajuda. Então, é algo para a gente pensar. Será que esse não seria um indicador para a gente trabalhar e bater em cima disso? O plano de parto seria um instrumento de formação ou de conscientização dessa mulher? Mas, no meu entendimento, isso é algo que a gente precisava discutir. Obrigada. Que você pontualmente fazia uma colocação com relação ao que eu falei, o deputado Feliciano Filho, que é quem vem viria amanhã ajudar na CPI da eutanásia. Ribeirão Preto é um centro de extermínio de animais, A gente está estamos conseguindo avançar nisso, mas ele está com a esposa com pneumonia e ele com princípio de pneumonia, o médico pediu para ele ficar em Campinas, em São Paulo. Mas você fez uma resposta para mim com relação
eu perguntava daqueles critérios. Você poderia repetir, por favor? Sim. Porque eu acho importante eu me apropriar disso, claro, o grupo também. Lógico. Resumidamente, você disse que eu coloquei, a gente gastaria muita energia em algo que talvez não desse tanto resultado em termos de melhora, né, de satisfação do parto e de resultados obstétricos. Depois a Cíntia me corrigiu dizendo que sim, a gente tem evidências mostrando que melhora os indicadores. Mas ainda assim eu sigo com a minha sugestão de investir mais energia para se tornar possível e justificável, né, a criação dos centros de parto normal, né, em Ribeirão Preto, e a liberação da entrada das doulas, porque a gente sabe do resultado de melhoria por evidência científica, né, de melhoria de satisfação com o parto e de resultados obstétricos quando você tem entrada nas doulas. E a gente não tem em Ribeirão Preto a permissão da entrada das doulas no SUS. A gente tem nas maternidades particulares com algumas ressalvas, mas no SUS hoje a gente não consegue acompanhar, né? As doulas não conseguem acompanhar. Entendi. Nós evoluímos para uma situação na qual nós vamos redigir um documento, o pacto redige um documento para que a gente possa tensionar isso junto ao SUS e à prefeitura? Eu acho que nós precisamos tirar daqui uma estratégia que é a função do pacto, quer dizer, nós amadurecemos uma ideia e se essa ideia for aprovada pela maioria, nós redigimos um comunicado, uma carta, um chamamento e pessoalmente nós irmos entregar isso para quem tivermos que entregar. E eu acho que o plano de parto, naquele momento em que ela chega na maternidade de referência, né, ela poder ser informada ali, ter um momento de conversa, de discussão, talvez nem que seja para regular expectativas, entende? Eu acho que é importante, porque é isso, a gente tem talvez no SUS mulheres que não têm muita informação do que é possível, do que é até o ideal, né? E que ela possa ter esse momento para se informar, para discutir, eventualmente para planejar, fazer um plano de parto. E no suplementar também que ela possa colocar suas expectativas lá e ajustar, né, com a instituição. Inclusive para ela saber se ela quer parir lá, né, porque eventualmente ela vai escolher um outro lugar ou uma outra assistência. Então, se nós... ou que ela possa também servir de tensão para exigir que a instituição abra para debates e para outras possibilidades, né? Enfim, a partir do plano de parto. Se nós temos a comemorar a melhoria das estatísticas, nós ainda não temos a comemorar, o seu nome me fugiu agora, que a Fernanda colocou aqui, que nós ainda, em questão de humanização, né, nós ainda não temos tanto a comemorar e precisamos melhorar o acesso das doulas às maternidades. Ok. Pois não, alguém pode passar o microfone, por favor? Porque eu gostaria que alguém se colocasse à disposição para redigir esse documento. Nós podemos compartilhar isso de forma virtual, para que a gente possa, a imprensa nos ajude a publicar isso, para que a gente possa usar os meios que nós temos de pressão, tanto presencialmente quanto pela imprensa, para levar adiante esse trabalho que o Pacto está fazendo. Eu queria pedir desculpas às outras pessoas que já ouviram a minha colocação, mas eu acho que é importante o senhor eu agradeço. A gente estava conversando de um mecanismo de controle da assistência humanizada ao trabalho de parto e puerpério. Eu fiz uma sugestão com outras palavras. Exatamente. Antes de sair. E assim, independente do local que essa mulher está parindo, se é uma maternidade, se é um hospital geral ou se é uma casa de parto natural, no meu entendimento, o indicador mais poderoso de que o parto está sendo adequado para aquela mulher é a satisfação dela com o cuidado que ela recebeu. Dúvida. Porque mesmo o parto vaginal, o parto, sei lá, com epísio, sem epísio, fórceps, cesárea, a mulher pode receber uma assistência que seja adequada à sua necessidade de acordo com o risco que ela está vivenciando. Então, era algo assim que eu gostaria de sugerir para que a gente pensasse que a satisfação da mulher talvez seja o melhor indicador para isso tudo que a gente está fazendo, usando o plano de parto como instrumento de informação da mulher
e entre outras coisas, né, que a gente está... Então, você não acredita que um decreto por parte do Executivo que criasse, que consignasse o que você está dizendo num decreto? Então, como que nós vamos chegar a essa mãe para ela poder opinar? Um decreto do Executivo poderia determinar que o hospital colocasse um instrumento de avaliação na mão dessa mãe. Só que se a gente não fizer isso por um decreto, eu não sei se isso acontece. Tem? Ah, então pronto. Dá visibilidade a isso, então? Tá, mas assim, então o decreto poderia exigir que os hospitais dessem visibilidade a essa estatística ou a delegacia já dá? Não, os hospitais já têm pesquisa de satisfação, só que a gente precisa de uma pesquisa direcionada à humanização. Não é a pesquisa que eles têm em geral. Gostou? Não gostou com a humanização? Não, é da humanização. É uma pesquisa. Mas por que o pacto não cria um instrumento e a gente vai nos hospitais? Eu acho que isso é uma propaganda para os hospitais. Se o hospital tiver uma pesquisa de satisfação... Mas, Suzy, pensa na possibilidade disso acontecer na rede. Depois que ela pariu, depois que ela já está em casa com o neném, entendeu? Sem dúvida. Às vezes é um momento mais confortável. No puerpério, no quarto, entendeu? Sem dúvida. Estudar um TCC. Então, mas eu não entendi. Isso já é feito particularmente com relação à humanização do parto? Essa pesquisa... As instituições públicas, eu não sei as privadas, elas têm uma pesquisa de satisfação. Por exemplo, eu vim de São Paulo, o município de São Paulo tem uma pesquisa de satisfação que chama Conte Comigo. Então, eles têm um voluntário que vão, por exemplo, no ambulatório, na maternidade, e entrevista essas mães. Tem um número X de pesquisas que a instituição é obrigada a fazer e encaminhar para a secretaria. Isso. No público. Não, mas é para, por exemplo, vai para a Secretaria de Estado. Então, por exemplo, a Mater tem, Santa Casa tem, toda instituição pública tem essa pesquisa de satisfação. Em relação ao índice específico, por exemplo, de parto, nascimento, tem também os indicadores de humanização que os hospitais têm que responder e apresentar. O que são esses índices? Aí vai ser contato pele a pele, taxa de parto cesárea, amamentação de primeira hora, clampeamento tardio do cordão. Esses indicadores já são preconizados também pela Rede Cegonha. Aí, por exemplo, os avanços estão... Igual você falou, nós temos avanços bons em relação à taxa de parto normal, mas de humanização nem tanto. Eu discordo um pouco, porque assim, quando a gente observa esse movimento, não sei se as meninas também percebem, a gente percebe que há sim uma evolução em relação à humanização, porque estamos falando disso, estamos discutindo isso, a Organização Mundial de Saúde preconiza, o Ministério da Saúde está... assim, batendo firme também com relação a investimento. Então, por exemplo, eu estou investindo no seu hospital com tanto de recurso, mas você precisa cumprir esses indicadores. Não cumpriu indicadores, tira recurso. Então, assim, há uma movimentação em relação a isso, em relação às mulheres e ao parto, que eu creio sim que houve um avanço, não é o que desejamos, mas estamos caminhando, né? E também tem as questões dos objetivos do milênio, em relação à redução de mortalidade materna, a redução de mortalidade infantil, que também preconiza isso. Então, nós temos vários instrumentos, sejam de Organização Mundial de Saúde ou do próprio Ministério, que nos dão direcionamento para avaliar os indicadores. Isso já existe, por exemplo, se vocês quiserem, são dados também que podem ser consultados enquanto instituição. Mas em relação ao plano de parto, aí seria para a instituição. Porque, por exemplo, igual o Estado, ele não fala nada para o município tem sua autonomia para realizar suas questões em relação à saúde. Ele tem as legislações do Estado, do Ministério, que ele, por exemplo, ele precisa acompanhar e seguir, que é o mínimo que ele precisa fazer. Mas o município tem autonomia para tal. E dentro do município, as instituições de saúde têm sua autonomia, respeitando também diretrizes e protocolos. Então, se nós não vamos elaborar um documento para o pacto assinar, discutir, é isso? Não há um consenso num documento a ser feito para o ponto em que temos que tensionar. O que eu peço, e eu acho que isso é necessário, que individualmente, como algumas pessoas fizeram aqui, nos escrevam, para a gente fazer uma síntese disso, né? O nosso e-mail é o marcospapa@marcospapa.com.br. Que vocês, por favor, escrevessem o que vocês estão passando, para que nós possamos fazer uma síntese e encontrar uma maneira. Acho que no conceito de melhoria contínua, nós temos sempre algo a melhorar.
E o pacto tem essa função de tensionar em favor disso, né? Então eu pediria, já que nós não vamos redigir um documento, que vocês individualmente pudessem nos escrever. Se precisar, eu repito o e-mail aqui, mas é marcospapa@marcospapa. Porque a Jana, que conversa os bastidores, sugerindo de um instrumento de avaliação no puerpério, né, quando elas já estão em casa sim, consulta de retorno na rede, né? E ali se é aplicado um questionário de satisfação e que se, né? E acho que isso seria algo, porque isso não existe, né? Isso não acontece neste momento. E isso seria algo do pacto que poderia ser em conjunto com as instituições. Municipal, né? Vamos devagarinho. Município, porque pode regulamentar uma lei estadual? Eu não sei, não faço ideia. Eu que te pergunto, Paulo. Tá bom, então a gente vê. Acho que isso. A princípio, como você tinha pensado em fazer isso? Não, na verdade foi a sugestão. Foi a doutora que falou? Foi a doutora que falou, mas estamos construindo. Isso acontece até em uma pesquisa. É verdade. No puerpério, então, uma pesquisa um questionário. De parto e nascimento realizada no puerpério. Aí o questionário vai conter o nome da instituição, qual foi o profissional que realizou o parto, se respeitou as condições, o que eles esperam. Pode ser tanto aberto quanto fechado. Seria um instrumento de regulação, né? Para saber mais por onde caminhar. Não nome, por exemplo, se foi um médico, se foi um enfermeiro, entendeu? E aí está a importância do profissional se apresentar também, porque a gente observa que às vezes, não só, nem só gestante, entra e sai, não sabe se é enfermeiro, se é técnico, se é médico, o que passou ali. Então, também é a importância da gente refletir a nossa assistência na prática. Quem faria essa pesquisa é o próprio ginecologista assistente. Então, enquanto o SUS a gente consegue regulamentar algumas coisas, privado já é outra questão. A gente pode pensar. Então, vocês poderiam fazer isso independente do chefe executivo? Vocês poderiam fazer esse procedimento de rotina? Tem que ser atrelado a alguém. Então, como se trata de uma pesquisa, vai Fala no microfone. No meu ver, as professoras aí da escola me corrijam se eu estiver errado, como se trata de uma pesquisa, eu creio que ela tenha que passar por um comitê de ética. Né? Então, aí não sei se alguma instituição tem... Tem que ser um projeto de pesquisa. Né? Então, tem todo um processo aprovado, ele executa. Não tem que ter a intervenção de alguém. Você escolher fazer uma minuta disso, por favor, para que a gente pudesse encaminhar isso para os executivos? Fazer um projetinho disso? Isso. É um mestrado, doutorado. Não, porque eu percebo claramente. Ficou claro que. Obrigado, Jana. Ficou claro que é um passo adiante. Então, assim, mas a gente precisa. Senão a gente cai nas nossas prioridades e fica no esquecimento e a coisa não anda. Então, você conseguiria, por favor? Sim, a gente pode fazer um projeto. Daí, quando for executar, a gente precisa pensar em como executar. Porque alguém vai ter que coletar esses dados em unidade de saúde, né? E daí, às vezes, a gente não tem essa pessoa. Para esse entrevistador, quem serão os entrevistadores, né? Para se locomover até a casa do usuário, ou vai fazer na própria unidade, a unidade vai ter o espaço físico. Mas o executivo vai regulamentar. Se a gente conseguisse que os próprios profissionais fizessem. Ou ela na alta ela recebe o questionário e ela vai cair, ela vai no puerpério, ela vai. Mas algumas vão esquecer, outras não vão. A gente vai trabalhar. Ou a gente também pode apresentar ali quando ela retorna no posto, né, no retorno. No teste do pezinho. No teste do pezinho. Se ela não apresentou no teste do pezinho, no retorno de 40 dias, ela pode apresentar. E isso não pode ser vinculado ao programa da saúde da mulher? Precisa ser relacionado, precisa ser um projeto de pesquisa? Então, mas você vai utilizar os dados, tem que passar por comitê. Mas por que vai utilizar os dados? Para quê? Não, pra quê que vai? Mas você não vai utilizar o dado para uma pesquisa, você vai utilizar o dado para saber a qualidade do serviço. Isso, eu acho que não precisa passar. Eu acho que não precisa passar. É uma pesquisa que vai avaliar a qualidade de serviço. Eu posso avaliar, assim, estudar como a gente pode fazer essa, né, a logística. Disso, entendeu? Até dá, mas eu preciso
pensar um pouco. Tá. Na alta, poder entregar. Se eu não precisar de alguém destacar alguém. Isso, aham. aham. Aí tudo bem, não é fácil. Posso colocar uma urna ou pedir para entregar em lugar X, entendeu? E eles enviam em malote para mim e depois a gente vê aqui, entendeu? Como é que tá o negócio. Mas, a princípio, acho que dá. Eu posso escrever o projeto. Aham. Pois não, doutora. O microfone, por favor. Uma é implementar um projeto de pesquisa e a gente usar esses dados e publicar. Pesquisa de satisfação. Não, pesquisa científica. Aí você publica As um duas. período, trabalha, e depois publica de novo. Isso é importante, estimula a escola a trabalhar. Mas eu gosto muito da vertente que a Suzy propôs, que a gente quer dado para melhorar a qualidade da assistência, a gente não quer publicar nada, entendeu? A ideia é produzir melhoria para o cuidado da mulher. Então, se eu souber, nesse lugar está difícil esse Não, aspecto. eu também penso assim. Essa ideia é muito Não, boa. mas é isso que a sugestão é escrever Então, sobre isso. Precisa fazer o questionário, entendeu? Precisa bolar o questionário. No sentido de guiar. Tá. Escrever o passo a metodologia, como vai ser entregue, mas... Inclusive... Como que você Excelente. chama? Desculpa, eu te pergunto. Daniel. Você poderia fazer isso? Ótimo. E daí, não sei se vocês querem que dispare para outras pessoas, para todo mundo. Não, ou posso É disparar para importante você? para amadurecer, né? Dispara para o Dário, a gente compartilha isso de alguma forma, em alguma plataforma virtual, para poder receber sugestão, opinião. E dá inclusive para perguntar nessa pesquisa se ela teve um plano de parto, se ele foi respeitado ou não, porque aí responde um pouco essas questões de plano de parto que a gente não sabe como é que tá, qual que é o estado. E a gente também pode perguntar sobre casa de parto, se ela tivesse um ambiente assim ou assado que ela acha, porque aí é um dado a mais para talvez chegar e pedir as vagas, né? Olha, as gestantes estão dizendo que se tivesse um ambiente só com enfermeira, assim, elas prefeririam a um ambiente hospitalar. Não sei, eu fiquei imaginando que talvez pudesse ser incluída alguma questão sobre isso para ter, né? Assim, você está falando que a gente precisa fazer uma costura aí que ajude a... Essa da UNAERP já está direcionada. Tá. Já faz parte da revisão, está passando em aprovação dos gestores. Eu acho que... Tudo bem. Tá. Aguardar o estado do Ministério. Eu acho que a gente vai conseguir até um passo anterior. Ainda a gente recebe muitas mulheres sem nenhuma orientação. Hoje mesmo eu recebi uma mulher e ela me disse assim: eu adorei o atendimento daqui, pena que não fazem cesárea. Né? E não só, quantas vezes às vezes você vai fazer a admissão da paciente no pré-parto e a gente tem um instrumento e pergunta para ela: você recebeu alguma orientação sobre trabalho de parto? Não. Você pesquisou alguma coisa? Não. Você sabe o que a gente pode fazer para trabalhar com essa dor do trabalho de parto? Não. No máximo analgesia, né? Como você espera que seja o seu parto? Rápido. Né? Então, eu acho que o lance está atrás. Às vezes a gente fica falando de plano de parto. Para quem vai servir o plano de parto? Será que a gente tem mulheres orientadas? Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse olhar. Tá. Isso que a Dani falou é muito verdadeiro. Assim, culturalmente falando, isso é muito forte ainda, é enraizado a cesárea nas mulheres ainda, né? Então, acho que culturalmente a gente teria que fazer um trabalho muito forte ainda. Porque quantos telefonemas a gente que trabalha no hospital recebe? Ó, eu tenho um parente aí, né, em trabalho de parto, há um dia, há um ano, dá para você ir lá pedir para o médico fazer cesárea? Impressionante, gente, tantos telefonemas que a gente recebe. Eu estava numa reunião na sexta-feira, uma pessoa mesmo de dentro da DRS foi lá me tirar da reunião. Eduardo, vai lá, liga para sua equipe, minha sobrinha está lá 2 dias, está em trabalho de parto, não tem jeito de fazer a cesárea nela. Então é impressionante, assim, a gente que trabalha no hospital, na linha, os médicos sabem disso, né? Quantas pessoas que nos procuram pedindo para fazer cesárea. Então, culturalmente, a gente sabe que o parto normal é benéfico tanto para o nenê quanto para a mãe, mas culturalmente ainda os brasileiros, a raiz está enraizado mesmo a cesárea, né? O medo do parto normal ainda é muito grande nas mulheres. Marca a manicure para tal hora e o parto e a cesárea 15 minutos 15 depois. minutos depois. Então, assim, teria que ter um trabalho grande, assim,
cultural, né, para junto às gestantes também nessa parte. Bom, então, você se compromete conosco, Daniela, em fazer e apresentar para o Dário para que ele disponibilize numa plataforma virtual e a gente possa opinar. É isso, doutor? A gente queria que nas escritas dessem atenção das boas. Sem dúvida. O nosso projeto não versava sobre isso, Dário? Como é que ficou? Porque eu lembro que nós conseguimos aprovar o projeto, também foi vetado pela ex-prefeita. A gente protocolou de novo. O das doulas nas maternidades. A gente protocolou novamente. Ele está em trâmite. Aqui na casa? Sim. Nós fizemos um projeto de conversações públicas com vários convidados de representantes de instituições que foi lá no ECEU, que trouxeram várias sugestões de melhorias. E é o que a gente vai encaminhar para vocês darem uma opinada até semana que vem. Se alcança. Se o projeto de lei pode colocar a questão da DOSP ou não, a gente tem algumas dúvidas até jurídicas do que pode constar, que aí depois a gente podia ver junto. Entendeu, Fernanda? Ele está amadurecendo e tem mais algumas questões para a gente eliminar. E não sei que plataforma virtual vai colocar isso para consulta. Google Drive, ok. E fazer, o Dário, não sei, a possibilidade de fazer algum evento de sensibilização para os próprios vereadores sobre a questão das doulas, né? Isso é muito interessante, a gente viu? Tem um exército de doulas em Ribeirão. Né, isso é muito interessante. Sabe como é que a gente consegue fazer isso, Eleonora? Numa reunião, assim, antes da votação, alguns temas a gente pede a presença de todos os vereadores na sala onde tem um pequeno refeitório ali. E aí quem está com a causa se dirige a todos de uma vez só, porque se marcar uma reunião aqui, não vem. Se pegar 15 minutos antes da sessão, eu convenço o presidente, falo, presidente, o pessoal do pacto tem uma mensagem para dar para os vereadores, são 5 minutos, é chamar a atenção e entregar um documento. Isso funciona muito. Tá? O que mais, doutor? No dia que entregar esse documento, alguém usa a tribuna livre também, com espaço na TV Câmara, nas nossas mídias sociais, para ir falando e divulgando isso. Ok. Não, a gente vai depender desse tempo de vocês avaliarem. Aí a gente vai protocolar. A gente vai guardar uma semana para vocês fazerem apreciações. A gente vai protocolar um novo projeto que a gente chama de substitutivo. E aí tem um prazo de 10 dias que a gente pode aguardar, porque a gente tem que aguardar a tramitação na casa e a gente já pode pedir para votar. Então, e quando que a gente pode se comprometer que esse projeto estará no Google Drive para receber as sugestões? Ó, dado que a gente já tá, daqui a gente vai ter um outro evento, né, bem significativo. Eu consigo prometer na sexta-feira para todo mundo. Tá bom? Sexta-feira, então, estará disponível pelo Google Drive, tem o e-mail de todo mundo para poder acessar e opinar. Isso. Tudo bem? Mais alguma coisa? Então, eu não abri a sessão, mas por dever de ofício... Alguém levantou a mão? Não. Por dever de ofício, então eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo demais, demais mesmo, porque é esse tipo de esforço que faz a coisa andar. A gente poderia estar cuidando dos nossos afazeres profissionais, pessoais. Eu sempre falo assim, o vereador não ganha um centavo a mais por estar aqui. A obrigação do vereador é vir de terça e quinta, apertar sim ou não nos projetos e ir embora. Então, sempre que a gente vem à tarde, à noite, fazer essas reuniões, é porque a gente precisa fazer andar aqueles projetos pelos quais nós somos apaixonados. Então, agradecer muito a disponibilidade de vocês e desejar uma boa noite. E eu declaro encerrada, então, essa sessão. Obrigado. Nós temos um evento agora que é o Fórum da Inovação, que vai regulamentar o marco regulatório da inovação no Brasil, uma parceria do nosso mandato com o Supera Parque de Tecnologia e Inovação. É agora às 17 horas.